Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Alívio Comics. Meu nome é Douglas e a gente vai falar um pouco sobre a antologia de Arlequina e Aves de Rapina, publicada pela editora Panini agora em 2020, para celebrar o lançamento do Aves de Rapina, Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa, agora em fevereiro. Mas antes da gente continuar com o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal, que isso ajuda bastante a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês. Arlequina e as Aves de Rapina, a antologia, está disponível com um preço de capa de R$ 117 e vem com 200 páginas. Na Amazon, no momento que esse vídeo está sendo gravado, vocês ainda encontram ele por R$ 80. Essa antologia é dividida em 3 partes principais, sendo a primeira delas uma história de origem para o grupo das Aves de Rapina. Ele é uma história da Canário Negro com a Oráculo, em 1996, quando o grupo começou a ser idealizado. Na época, elas ainda não se chamavam de Aves de Rapina. A segunda história é uma história do Batman e da Caçadora, chamada Sede de Sangue, que mostra a origem da personagem da Caçadora como Helena Bertinelli, uma origem reformulada nos anos 2000. E a última história foi a anual de 2014 da Arlequina, que quando saiu lá fora ela veio com um grande diferencial de que a edição vinha com cheiro. Isso mesmo, a edição vinha com cheiro a lá revistinhas da Avon. Infelizmente, na edição da editora Panini, ela realmente não vem com cheiro. A primeira história, Canário Negro e Oráculo, Inferno de um Homem Só, foi publicada lá fora em 1996, em um volume único. Ela conta a primeira aparição do grupo Aves de Rapina, mas em nenhum momento da história elas se chamam dessa forma. Ela dá algumas recapituladas no que aconteceu à personagem da Bárbara Gordon após o arco do Piada Mortal, publicado em 1988, no qual a personagem deixa de ser a Batgirl por conta de um tiro que ela leva do Coringa e passa a ficar paraplégica. Na história, a Oráculo passa um trabalho para Canário Negro investigar a construção de uma empresa que está sendo sabotada. A história se desenvolve em cima de vários clichês, inclusive no clichê do personagem que é vítima no início, que é resgatado pela heroína, se desenvolvendo e se revelando ser o vilão da história. O grande confronto acaba não sendo entre a heroína e o vilão, mas um confronto interno da Canário Negro para decidir se ela deve matar ou não o personagem que é vilão após ele ser responsável pela morte de várias pessoas. Já o arco da Caçadora, o Sede de Sangue, ele é um arco em 6 edições e ele foi lançado nos anos 2000, após em 1994 eles tentarem fazer um reboot da personagem que não deu muito certo. A personagem foi introduzida pela primeira vez como Helena Bertinelli, já tivemos uma outra Caçadora como Helena Wayne, mas como Helena Bertinelli ela apareceu em 1989, em uma história que era bastante sombria e que dava a entender em alguns pontos que a personagem inclusive havia sido estuprada quando ela tinha apenas 6 anos. Esse arco ele é muito conectado ao arco do Terra de Ninguém, que foi publicado durante o ano de 1999. Vocês vão ver várias referências ao que aconteceu nesse arco, mas o importante de saber é que a Caçadora Helena Bertinelli ela se sentiu abandonada pela Bat-família ao longo do Terra de Ninguém, e acaba guardando alguns rancores de personagens como Batman, Asa Noturna e da Oráculo. Outros personagens que aparecem nessa história são o Questão, o Robin do Tim Drake e o Sensei Richard Dragon, que aparece muito nas histórias do Questão na década de 90. Já a última história contida nessa antologia é o Arlequina Anual de 2014, uma história na qual, quando foi lançada lá fora, os escritores Jimmy Palmiotti e Amanda Conner deram uma entrevista para o IGN falando sobre a ideia de trazer uma HQ que despertasse sentidos nas pessoas, nesse caso o cheiro, para eles se imergirem em uma pegada como se estivesse passando na cabeça da Arlequina. Mesmo a entrevista deles acaba sendo bem evasiva e já mostra que a ideia já começou fraca. O enredo da história é basicamente a Arlequina tentando resgatar a Era Venenosa que está presa em Arkham Asylum. A história não tem nada de espetacular e acaba sendo um final um pouco fraco para uma antologia que poderia ser tão bacana. Além disso, pessoal, eu convido vocês a acessarem o Medium do Alívio Comics, onde a gente vai ter uma resenha falando sobre todo o arco do Batman e Caçadora Sede de Sangue, analisando um pouco mais a fundo o roteiro, a arte e o quão acessível essa obra era para novos leitores na época, uma vez que ela era tão ligada com um arco anterior gigantesco do Batman que foi o Terra de Ninguém. Por hoje é isso, pessoal. Gostaria de pedir novamente a ajuda de vocês com um like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!